Imagine ouvir que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, e ainda assim descobrir que Jesus desceu até lá. Por quê? Para começar essa jornada sem confusões, é preciso entender o vocabulário bíblico. A Escritura usa termos diferentes com nuances específicas. Sheol, no Antigo Testamento, aponta para o reino dos mortos, um estado de espera sombrio, onde justos e ímpios aguardam. No Novo Testamento, o equivalente grego é Hades, um lugar temporário antes do juízo final. Já Geena, inspirado no Vale de Inom, fora de Jerusalém, onde o lixo queimava, surge nos lábios de Jesus como imagem vívida do destino final dos que rejeitam a Deus. E no Apocalipse, lago de fogo significa a consumação do julgamento, o fim definitivo do mal. Não são sinônimos aleatórios, formam um mapa teológico que separa provisório de definitivo, advertência de sentença, metáfora de clímax escatológico. Com esse mapa em mãos, desfazem-se equívocos populares. O inferno não é o reino onde o diabo dá as ordens. É o cárcere preparado para a sua derrota. A imagem de festa com os amigos desaba diante da descrição de trevas, pranto e ranger de dentes. Separação radical da presença bondosa de Deus, não um clube subterrâneo. Também não há purgatório nas páginas bíblicas como uma segunda via de purificação pós-morte. A ênfase é no juízo e na resposta à graça ainda em vida. Outro tropeço comum é confundir imediato com final. Há um estado intermediário, Hades, Sheol, e há o desfecho, Geena, lago de fogo. Essas distinções importam porque revelam justiça, misericórdia e propósito. Deus não brinca com o mal, mas também não confunde espera com eternidade. E é nesse cenário, ordem, justiça, promessa, que se compreende a missão de Cristo nas profundezas. Quando Jesus morre e ressuscita, não enfrenta mais uma etapa de sofrimento, e sim proclamação de vitória. A descida às regiões inferiores não é concessão ao inferno, é a assinatura do conquistador. Anúncio aos espíritos, afirmação de autoridade sobre morte e Hades, abertura do caminho para os resgatados. O objetivo não foi negociar com trevas, mas declarar que o Cordeiro venceu, que as chaves não estão nas mãos do inimigo e que o plano eterno avançou. Esse enredo explica por que termos e imagens se encontram. O estado provisório reconhece a espera, o juízo final aponta para a justiça. A cruz e a ressurreição mudam o destino. Nos próximos capítulos, veremos como essa vitória se desenrola, passo a passo, no submundo da morte e na manhã do terceiro dia. Quando falamos sobre o inferno, muitos imaginam um trono de fogo, onde Satanás comanda demônios e almas perdidas. Mas isso está longe da realidade bíblica. A verdade é que o inferno não é o reino do diabo, e sim o seu castigo final. A Bíblia afirma que ele foi criado para puni-lo e não para ser governado por ele. Satanás não é o anfitrião, é o prisioneiro. Não há trono, nem exércitos obedientes, apenas condenação e separação total da presença de Deus. Em Mateus 25:41, lemos que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno é a sentença divina contra a rebeldia espiritual. É a consequência de uma guerra perdida, o destino inevitável de quem se afastou da luz. E o mais assustador é que essa condenação não é exclusiva de demônios, mas também de todos que escolhem rejeitar a salvação. Outro engano muito difundido é enxergar o inferno como um lugar de festa, onde os pecadores curtirão entre si. Nada poderia estar mais longe da verdade. Jesus descreveu o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, um abismo de solidão eterna. É o oposto da comunhão, é o isolamento absoluto. Muitos brincam com a ideia, fazem piadas, usam camisetas estampando chamas e frases provocantes, mas o que as Escrituras mostram é desespero, escuridão
e arrependimento tardio. Não há risadas, apenas gritos que ecoam na eternidade. A ausência de Deus é o que torna o inferno tão insuportável, porque toda bondade, toda esperança e todo amor vem dele. E há ainda outra ilusão: o purgatório. Alguns acreditam em um local intermediário onde as almas são purificadas antes de entrar no céu. Mas essa doutrina não encontra base bíblica. A palavra é clara em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há segunda chance, nem purificação após a morte. A decisão pela eternidade é feita aqui e agora, enquanto o coração ainda bate. É no presente que escolhemos o destino eterno, e a boa notícia é que o preço da salvação já foi pago. O sangue de Jesus abriu o caminho. Outro ponto de confusão é sobre o tempo do inferno. Alguns pensam que todos que morrem vão imediatamente para lá, mas a Bíblia fala de um julgamento final, onde cada um será avaliado segundo suas obras. Até esse dia, as almas aguardam, umas em conforto, outras em tormento, como na parábola do rico e Lázaro. Essa espera é apenas o prelúdio da eternidade. E por fim, há quem defenda que as almas dos ímpios serão destruídas e deixarão de existir. Mas Jesus fala de uma punição eterna, não momentânea. A justiça divina é contínua, assim como é eterna a recompensa dos salvos. Esses equívocos distorcem a compreensão do inferno, e entender a verdade é essencial para compreender a grandeza da obra de Cristo. Porque quando Jesus desceu ao Hades, ele não o fez por fraqueza, mas por vitória. Ele entrou no domínio da morte para tomar de volta as chaves que o inimigo roubou. Para compreender a profundidade do que Jesus fez ao descer ao inferno, precisamos retornar ao momento mais sombrio da história: o dia em que o Filho de Deus foi crucificado. Jesus, aquele que nunca cometeu pecado, foi traído, acusado injustamente e entregue à morte mais cruel da época, a crucificação. Cada açoite, cada zombaria, cada prego tinha um propósito dentro do plano divino. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas espiritualmente era o início de algo grandioso. Enquanto seus seguidores se escondiam, tomados pelo medo e pela dúvida, Jesus enfrentava sozinho a realidade da morte, o peso do pecado do mundo inteiro sobre seus ombros. O céu escureceu, o véu do templo se rasgou e a terra tremeu. Era como se toda a criação chorasse junto com o Criador. Após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado num túmulo novo, cedido por José de Arimateia. O silêncio daquele sepulcro simbolizava o desespero de uma humanidade que ainda não compreendia que a morte não era o ponto final. Era apenas uma vírgula no plano de Deus. Enquanto o corpo descansava na terra, o Espírito de Cristo descia às profundezas, não como derrotado, mas como vencedor. Sua presença ali não era de um prisioneiro, mas de um conquistador. Ele entrou no domínio do Hades para proclamar algo que mudaria a eternidade: a vitória da cruz. Foi então que se cumpriu o que Pedro descreve em sua carta. Cristo pregou aos espíritos em prisão, aqueles que haviam sido desobedientes nos tempos de Noé. Sua mensagem não foi um convite à salvação tardia, mas uma proclamação de poder, uma declaração de que a redenção havia sido consumada. O que antes era domínio das trevas, agora ouvia o eco da vitória. Jesus não foi ao inferno para sofrer, mas para anunciar que o sofrimento havia sido vencido. Cada demônio, cada alma perdida, cada espírito aprisionado teve de reconhecer a autoridade do Cordeiro de Deus. O inferno não suportou a presença de Cristo. A luz invadiu as sombras e o impossível aconteceu. O abismo ouviu a voz do Salvador. Ali, no coração do desespero, soou a promessa que ecoa até hoje: está consumado.
A partir daquele momento, o poder da morte foi quebrado. O túmulo deixou de ser o fim. Tornou-se apenas uma passagem. Jesus desceu para que um dia pudéssemos subir. A descida de Jesus ao inferno não foi um episódio simbólico, foi uma batalha real no domínio espiritual. Enquanto o mundo acreditava que tudo havia terminado com o sepultamento, no invisível acontecia a maior vitória da história. Jesus não desceu como vítima, mas como rei. Ele entrou nas regiões mais sombrias do Hades, não para ser julgado, e sim para julgar. Cada passo seu no abismo ecoava como um trovão celestial, e diante da sua presença as trevas estremeceram. Era o Criador pisando onde nenhum justo jamais havia estado. A sua luz rasgava a escuridão, e o inferno, que sempre foi símbolo de aprisionamento, se tornou cenário de libertação. Nesse momento, as palavras do Apocalipse ganham vida. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus não apenas venceu a morte, ele tomou autoridade sobre ela. Aquilo que antes era domínio do medo, agora estava sob o controle do Salvador. Ele abriu as portas, libertou os cativos e mostrou que nem o inferno poderia resistir ao seu poder. Nenhum demônio pôde se opor. Nenhuma corrente pôde permanecer intacta. Ele proclamou diante de todos os reinos espirituais que a redenção estava concluída e que o pecado havia sido derrotado para sempre. O que aconteceu ali mudou o destino de toda a humanidade. Até aquele momento, o céu estava fechado aos homens. O pecado erguera um muro impossível de atravessar. Mas com a vitória de Cristo, o muro caiu e o caminho foi aberto. Efésios 4 descreve: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos consigo e deu dons aos homens. Isso simboliza que Jesus não apenas venceu, mas libertou as almas justas que aguardavam em esperança. Ele não foi ao inferno em silêncio, foi em triunfo. Sua presença foi um grito de poder que ecoou por toda a eternidade. E quando ele ressuscitou, a terra inteira foi testemunha. O sepulcro vazio não foi apenas sinal de vida, foi o selo de uma promessa, a de que a morte não tem mais domínio sobre os que creem. A partir daquele instante, o medo da condenação perdeu força e o nome de Jesus passou a ser sinônimo de vitória. Ele transformou o local de trevas em palco de glória e o inferno nunca mais foi o mesmo. A vitória de Jesus sobre a morte não foi apenas um evento espiritual, mas o ponto de virada de toda a história da humanidade. Antes dele, a morte era uma sentença definitiva. Depois dele, passou a ser uma passagem, uma ponte entre o tempo e a eternidade. Quando Cristo ressuscitou, ele provou que nenhum poder terreno ou espiritual poderia mantê-lo preso. E mais, a sua vitória não foi particular, foi compartilhada. Ele venceu para que todos nós pudéssemos vencer também. A partir daquele dia, o medo da morte perdeu seu poder e o inferno perdeu seu domínio. O que era desespero se transformou em esperança. O que era o fim se tornou um novo começo. Mas essa vitória não foi apenas sobre a morte física, foi sobre o pecado, sobre a corrupção que aprisionava o coração humano desde Adão. Ao descer às profundezas e ressurgir glorificado, Jesus quebrou a maldição que afastava a humanidade de Deus. O véu que separava o sagrado do profano foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que o acesso ao Pai estava finalmente aberto. Agora, cada um de nós pode se aproximar de Deus sem medo, coberto pelo sangue do Cordeiro. A morte e o inferno não têm mais domínio sobre os que creem, porque a graça abriu o caminho que o pecado havia fechado. Em cada milagre, em cada lágrima, em cada gota de sangue derramada, estava sendo escrita a maior história de amor já contada. Jesus venceu o inferno não com espadas ou exércitos,
mas com sacrifício. Ele trocou a coroa de espinhos pela coroa da glória. E quando saiu do túmulo, não apenas provou quem era, mas selou a promessa de que todos que nele confiam jamais serão derrotados pela morte. Sua ressurreição foi a assinatura divina sobre o contrato da redenção eterna. Hoje, essa vitória continua viva em cada pessoa que escolhe caminhar com ele. Quando o medo tenta dominar, quando o desespero tenta apagar a fé, a voz de Cristo ainda ecoa: Eu venci o mundo. E com essas palavras, ele nos convida a viver com coragem, não como escravos do passado, mas como herdeiros da eternidade. O inferno já perdeu e a vida venceu para sempre. Quando Jesus saiu do túmulo, não foi apenas um homem ressuscitando, foi a própria vida vencendo a morte. A ressurreição não marcou o fim da cruz, mas o início de um novo pacto entre Deus e a humanidade. Naquele amanhecer, quando a pedra foi removida e a luz atravessou o sepulcro, o universo inteiro testemunhou o poder de um Deus que não falha. O mesmo Cristo que havia descido às trevas, agora emergia envolto em glória, trazendo consigo a esperança eterna. Aquilo que parecia perdido se transformou em promessa, e o que parecia fim se tornou começo. A morte foi desarmada e o medo foi destruído. Naquele instante, as profecias antigas se cumpriram. O cordeiro havia sido imolado, mas agora vivia para sempre. E cada passo dado fora do túmulo ecoava como uma nova aliança sendo selada, não com tinta, mas com sangue. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado. Foi a prova de que o plano de Deus para a redenção estava completo. O céu se abriu, os anjos cantaram e a terra sentiu o impacto da vitória divina. A partir daquele dia, o inferno perdeu o controle e a humanidade ganhou uma nova chance de viver em liberdade. Mas a vitória de Cristo também nos chama à responsabilidade espiritual. A cruz não é apenas um símbolo, é um lembrete diário de que fomos comprados por um preço. A graça é gratuita, mas o discipulado exige entrega. Jesus não apenas ressuscitou para nos salvar, mas para nos convidar a caminhar ao seu lado. Ele nos chama a viver com fé, resistir às tentações e refletir sua luz em meio às sombras do mundo. Ser cristão é carregar a cruz com coragem, mesmo quando o caminho parece escuro. E há uma promessa que permanece inabalável. Aquele que venceu a morte voltará. A ressurreição foi apenas o primeiro capítulo da vitória eterna. Um dia, todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O inferno já sabe que perdeu, mas o céu ainda aguarda o grande reencontro. O dia em que o Rei dos Reis voltará para buscar os seus. Até lá, nossa missão é viver como testemunhas vivas dessa vitória, anunciando que Jesus vive, e porque Ele vive, nada mais pode nos derrotar. A mensagem da descida e ressurreição de Jesus é um lembrete poderoso de que nenhuma escuridão é profunda demais para a luz de Deus. Quando Ele entrou nas profundezas do inferno, não o fez apenas para demonstrar autoridade, mas para resgatar esperança. Cada passo dado ali era um ato de amor, uma resposta divina ao desespero humano. Jesus não apenas venceu a morte, ele reescreveu o significado da própria vida. Antes dele, o destino era o túmulo. Depois dele, o destino é a eternidade. É por isso que o cristão não teme o fim, porque entende que o fim é apenas o começo de algo glorioso. A vitória de Cristo sobre o inferno é, na verdade, a vitória do amor sobre o medo, da fé sobre a dúvida e da graça sobre o pecado. E é essa vitória que nos chama à reflexão. O inferno não é apenas um lugar distante, é a representação da separação de Deus, algo que começa aqui, quando vivemos sem fé, sem amor e sem arrependimento. Mas a boa notícia é que a cruz ainda fala.
O sangue que foi derramado há mais de 2000 anos continua clamando por perdão, oferecendo nova vida a todo aquele que crê. Jesus desceu ao abismo para que ninguém mais precise descer. Ele levou sobre si o castigo que nos afastava da presença divina e, em troca, nos entregou liberdade. A ressurreição é o selo dessa promessa. É o lembrete de que nenhuma derrota é definitiva e que até o mais profundo vale de sombra pode ser transformado em caminho de luz. Quando olhamos para o túmulo vazio, não vemos apenas pedras removidas. Vemos o trono da vitória eterna. É nesse símbolo que encontramos força para viver, coragem para resistir e paz para esperar. Jesus não venceu apenas por si, ele venceu por nós. Hoje, ele ainda convida cada coração a acreditar, a voltar, a recomeçar. A voz que ecoou no inferno dizendo, está consumado, agora fala ao seu coração. Eu venci por você. Não importa o que você tenha feito, o que tenha perdido, ou onde esteja. O poder que venceu o inferno ainda está vivo e pronto para transformar sua história. A história da descida de Jesus ao inferno termina onde a eternidade começa, na vitória absoluta da luz sobre as trevas. Tudo o que ele fez, morrer, descer, pregar aos espíritos, ressuscitar, teve um único propósito: garantir que o ser humano nunca mais fosse prisioneiro da morte. Quando o inferno foi confrontado pela presença do Filho de Deus, ele não resistiu. As chamas que antes representavam condenação se tornaram símbolo da justiça divina. O rugido do abismo silenciou diante da voz que declarou: está consumado. Aquele momento mudou tudo. A fronteira entre o céu e o inferno foi redesenhada, e o destino de cada alma ganhou uma nova chance. Desde então, o inferno não tem mais domínio sobre quem crê. Ele pode tentar assustar, enganar ou confundir, mas não pode vencer. O preço já foi pago, a dívida foi cancelada e a vitória foi selada com sangue. Jesus não apenas libertou as almas do passado, ele abriu um caminho eterno para todos os que vierem depois. O inferno perdeu seu poder porque a cruz destruiu o seu trono. Onde antes havia desespero, agora há promessa. Onde havia condenação, agora há graça. A mensagem é clara: não existe prisão que Deus não possa romper. E é por isso que o cristão vive com esperança. A fé não é uma fuga da dor, mas a certeza de que há vida depois dela. Jesus provou que até no lugar mais escuro existe propósito. O inferno não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo e o túmulo não pôde contê-lo. Essa é a base da nossa fé, a convicção de que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível para nós hoje. Ele vive e por isso nós também viveremos. Que essa verdade reacenda sua fé. Que você se lembre de que cada lágrima, cada dor e cada batalha tem um propósito maior. O inferno foi vencido e a eternidade está garantida. A cruz não foi o fim da história, foi o início da nossa redenção. Jesus não apenas desceu ao inferno, ele o transformou em palco de vitória eterna, e quando ele voltar, não será mais para salvar, mas para reinar. Até lá, vivamos com fé, esperança e coragem, pois o Cordeiro venceu, e nós vencemos com ele. Agora que você conhece a verdadeira vitória de Jesus sobre o inferno, comente aqui. O que essa história te inspira a fazer? Viver com mais fé, perdoar mais ou confiar mais em Deus?